Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Carreira. E hoje a nossa convidada especial é a Jaqueline Diniz. A Jaqueline é recrutadora e vai contar um pouquinho pra gente como que foi a transição de carreira dela, né, em um momento tão complicado na vida dela, que foi durante uma recuperação de uma cirurgia que ela tinha feito, né? E aí ela conseguiu ali fazer essa transição para a área de seleção e vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Bem-vinda, Jaqueline. E isso se durou ali por uns meses, até que eu fui empreender. Já tinha uma veia ali meia voltada para o empreendedorismo, mas empreendi no ramo de alimentação. Passaram-se anos, voltei para Brasília, não deu certo a lanchonete, voltei para Brasília e fui trabalhar no McDonald's como atendente. Ali eu desenvolvi desde atendimento ao cliente, a resolução de conflitos, a levar sorvete na cara e ter que dar tudo bem, muito obrigada. A gente aprende muita coisa trabalhando em shopping, principalmente com clientes. E fui parar na área de higienização. E foi uma área assim que no início o pessoal tinha muitos paradigmas de que não é uma área valorizada, é vergonhoso você estar no rodo. E até então eu tinha o quê? 20 anos, uma menina nova, com um futuro pela frente. Estava terminando o ensino médio, porque eu não tinha concluído na época certa. Então eu tive que concluir noturno. Então eu fui trabalhar na Força Aérea. Recebi uma proposta, mas antes dessa proposta da Força Aérea, eu acho muito interessante colocar em pauta. A gente às vezes acha que a gente tem amigos e que esses amigos vão indicar a gente para as coisas. E foi aí que eu fui numa dessa. Tinha uma grande amiga minha, me viu crescer, era uma amiga da minha mãe, e eu fui pedir uma vaga de emprego para ela de limpeza, porque ela era encarregada na época do ministério aqui em Brasília, Ministério da Saúde. E fique pasma. Você acredita que ela olhou para minha cara e falou assim: "Você não tem jeito para trabalhar na limpeza?" Aí eu falei assim: "Mas o que tem que precisa ter para trabalhar na limpeza? O que eu não tenho que não precisa? Não é saber limpar uma casa, saber limpar um chão, limpar móvel, ser cortês, aquela coisa e tal, saber entrar e sair de uma sala com pessoas de alto nível?" Fiquei muito chateada naquela época. Falei assim: "Cara, eu não sirvo nem para limpeza." Mas Deus, ele escreve certo com linhas tortas. E foi numa dessa que eu tive a oportunidade de entrar na aeronáutica. Entrei na aeronáutica como auxiliar de serviços gerais, trabalhando 12 por 36. Nesse início ali, no primeiro ano, foi difícil, aprendi a lidar com máquinas, produtos de limpeza, saber lidar com militarismo. Adoro trabalhar com eles, mas eles também têm um gênio muito forte. Então, assim, foi uma época difícil, mas foi lá que eu tive grandes oportunidades. Lá eu tive a oportunidade de terminar meu ensino médio, aprendi muita coisa. Nesses 2 anos trabalhando 12 por 36, tive a oportunidade de iniciar uma graduação, que eu falo que foi aquela graduação, aquela primeira que a gente fala, é o primeiro sonho da minha vida, enfermagem. Aí eu falei assim, vou fazer enfermagem, vai ser o que eu quero. No terceiro semestre eu caí fora. A área da saúde, eu amo pessoas, mas a área da saúde não era para mim. Literalmente não era para mim. Aí desisti, parei, recebi a promoção lá na aeronáutica para trabalhar como encarregada, ajudar ali a outra encarregada. A gente tomava de conta de 120 postos dos destacamentos da aeronáutica, tanto aqui em Brasília quanto no Brasil. A gente tomava ali conta do Sul, Sudeste, Nordeste. Então a gente fazia ali tanto o recrutamento, seleção, admissão, envio de material, controle de planilhas. E isso até então para mim era ser encarregada de higienização. Mal sabia eu que um dia lá na frente eu iria precisar. Passei 8 anos trabalhando ali como encarregada. Veio a crise de 2017. Como eu era a encarregada mais nova e só tinha espaço para mais uma, a encarregada mais velha ficou no posto e eu tive que sair. Tive que voltar para o mercado de trabalho. Naquela época já estava meio difícil, encarei ali um telemarketing para não ficar parada e fui para a higienização hospitalar, logo em seguida. Passei mais ali 4 anos trabalhando como encarregada de higienização hospitalar, outra área que eu sou apaixonada. Aí eu descobri o porquê que eu gostava tanto de enfermagem. Só que eu não gostava da prática da enfermagem, eu gostava de estar no hospital. Gostava de apoiar as pessoas, solucionar, dar conforto, ter empatia, que muitas vezes a pessoa está ali no seu pior momento, já está com dor, e você ainda chegar ali com grosseria, com seus problemas trazendo para aquela pessoa, vai tornar o dia daquela pessoa pior, e o seu ainda pior, porque tudo que vai, ele volta para ti com o dobro. Aí, em meados de maio de 2020, comecei a implantar a higienização no hospital que estava iria inaugurar aqui em Brasília. Ele foi feito do zero, pós-obra. Fizemos a lavagem ali daquele hospital, fizemos todo o mapeamento dele, desde limpeza
preparação para ele se abrir. Trouxe minha equipe, montei minha equipe, tinha 40 pessoas, comecei a sentir uma dor na perna esquerda. Achei que era o serviço, trabalhava 12 horas, estava fazendo rojão praticamente todos os dias de 12 horas, foi diminuindo o fluxo do rojão, mas a perna continuava doendo, e só doía atrás da coxa, o que mais me espantava. Tomava remédio de relaxamento muscular daqui, dali, e fui empurrando com a barriga, como a gente faz com muitas coisas na nossa vida. A gente empurra com a barriga porque nunca tem tempo. O tempo, uma hora vai chegar e ele vai te cobrar caro. Foi isso que aconteceu comigo. E em novembro, eu já não estava dando conta mais de abaixar. E quando eu parava de andar, os 2 dedinhos do meu pé esquerdo, ele pulava por cima do outro, ficava dormente, formigando. Isso se tornou constante. Em dezembro, a gente passou pela certificação ONA e ISO 9001, e eu tinha que estar presente. Então, eu ia de qualquer jeito. Até então, eu ia de carro. Só que como eu trabalhava de plantão, algumas pessoas começaram a passar na minha casa, me pegar para me levar, porque eu já não tinha condições mais de dirigir. A perna já não obedecia mais. Mas mesmo assim eu ia. Parava para ir no médico? Não, a gente estava no início de pandemia, hospital passando por certificação, então eu coloquei tudo à frente, menos a minha saúde. Num belo plantão, dia 18 de dezembro, foi a despedida foi a nossa confraternização. Nesse dia eu lembro como hoje. Saí de casa chorando, porque eu não conseguia vestir mais nenhum uniforme. Já não sentia a perna, já não conseguia caminhar, mas fui. No final do plantão, finalizei algumas coisas que estavam pendentes de assinatura, fui no hospital. Chegou no hospital, como tudo era Covid, me mandaram para fazer o teste de Covid, sendo que eu estava com dor na perna. Chegou lá, disse que constatou positivo Covid, isolada por 15 dias, com muita dor nas pernas, aí começou a irradiar da coluna para a perna, já não sentia, a perna adormecia, tudo doía. Fiquei aos 14 dias, me pediram uma ressonância de emergência, tive que dar um jeito de fazer essa ressonância, e foi aí que veio o PAN, 3 hérnias na minha lombar. Uma estava comprimindo a minha L5-S1, meu saco epidural, por isso que estava descendo para minha perna esquerda, e aí eu já não conseguia mais nem segurar a urina. Me deram 30 dias de atestado. Desses 30 dias de atestado, passaram para 90, porque me encaminharam para um especialista em coluna. Eu com dor, tomando medicação para alívio da dor, nada aliviava, e ali, afastada do serviço. Já era 3 meses, já fui para o INSS. E contar com o INSS é complicado. Mas isso a gente fui levando ali aos poucos. No decorrer do tempo, eu coloquei, não tinha convênio na época do acontecido, eu coloquei o meu encaminhamento tanto no Hospital Sara quanto na rede pública. Eu digo que, sim, pela graça de Deus, em abril de 2021, eu fui chamada para o Sara, para iniciar o tratamento. Sara é um centro de referência de reabilitação. Então, eu falei assim, estou no melhor lugar, Deus providenciou o melhor lugar. Lá eu comecei a fazer ressonância, fiz ressonância da coluna inteira, descobriu que não era só 3 hérnias, eram mais 4, então eu tinha 7 hérnias na coluna, e que eu tinha 2 opções. Ou eu fazia uma infiltração, que duraria ali em torno de 2, 3 meses, daria para dar uma aliviada, ou eu fazia a cirurgia para ter o tratamento adequado, ou era o recomendado. Mas dessa cirurgia, 97% de chance de eu ficar curada. 2% de eu me permanecer na mesma e 1% de eu piorar. Falei, vamos embora. Eu sempre fui dessa. Se eu posso encurtar o caminho e eu tenho a certeza do resultado, eu vou fazer aquilo. Falei, vamos para a cirurgia. Ainda em pandemia, tudo correndo. Falei assim, só vão me chamar mesmo lá pro ano que vem. Eu estava equivocada. 15 dias depois me chamaram para a cirurgia. No início de maio eu fiz os exames pré-operatórios, exame de Covid, e entrei na mesa de cirurgia. Entrei no hospital andando e saí de lá numa cadeira de rodas. Infelizmente, a minha cirurgia, na hora que foi fazer a microdissectomia lá, eles mexeram no nervo ciático que estava muito comprimido e eu fiquei com uma sequela nesse nervo ciático que deu uma diminuição e até hoje eu tenho uma perca da força motora nessa perna. E isso me incapacitou, não só fisicamente, como mentalmente, porque não é fácil você ser independente desde os 14 anos e de repente você se vê ali dependente, até de ser trocada com fraldas. Então isso foi muito difícil. Passar por reabilitação, passar por tratamentos, medicações fortes, e por aí foi 2022, foi totalmente entregue ao tratamento, a tentativas de melhoras, e eu me entreguei, infelizmente, na depressão e ansiedade.
Só que no início do ano ali eu tive uma melhora, fui me reerguendo, e aí que vem o tchan. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer dentro de casa. Era casada, tinha 2 filhos dentro de casa que dependiam, não estava tendo ajuda de custo do INSS, mesmo que eu tenha contribuído desde os 14 anos. Então eu tinha uma esposa que também não estava atrapalhando. Então eu precisava trazer algum meio de ajuda para dentro de casa. E aquilo foi me consumindo, eu sempre fui muito curiosa. Mexendo no Instagram, no YouTube da vida, vi um dia uma masterclass de RH. Falei assim, vou assistir. Eu gosto disso. Aí foi aquela hora que você pega no mínimo dos detalhes tudo que você já fez e fala assim: eu gosto disso, disso, eu já fiz isso, já fiz aquilo. O que, que eu posso fazer hoje, dentro das minhas limitações, que possam trazer um retorno financeiro para mim? Assisti essa primeira aula e falei assim: vou voltar para a faculdade. Primeira coisa que a gente pensava, era: vou fazer uma faculdade. Vai me trazer um certificado de graduação, vou poder entrar nessa área. Entrei, iniciei o curso. Falei assim, beleza, é aqui. Gosto de pessoas, já fiz recrutamento, já fiz. Só não tinha feito carreira ainda, não sabia nada disso. Já tinha feito cargo de salário, funcionário trazendo questionamento de benefícios, porque meu ticket caiu, porque meu ticket não caiu, porque meu vale transporte está assim, porque não está. Isso tudo eu entendia que era o RH. Tadinha de mim, nem sabia que o brilhante, o ouro estava por vir ainda. Comecei a fazer a faculdade e logo em seguida, no mesmo assim, 2, 3 meses, eu vi uma mentora falando que ia dar uma mentoria. Gostei do estilo dela que ela falou, gostei do que ela proporcionou, a liberdade de tempo, geográfica e financeira. Cara, essas 3 liberdades eram o que eu precisava. Liberdade de tempo para cuidar da minha saúde, porque eu precisava fazer minha fisioterapia, preciso ainda hoje. Liberdade geográfica, de eu não ter que estar indo para outra cidade, aqui por mais que seja 30 quilômetros, é 1 hora e meia de ônibus, para ir 1 hora e meia para voltar. Então, ou seja, são 3 horas. E liberdade financeira. Quem é que não precisa de dinheiro, o boleto para pagar no final do mês? Falei assim, então é isso. Estou fazendo a faculdade, mas também tinha isso. Você não precisa ter um certificado para você entrar nessa vida de RH, para você ser uma consultora. E eu comecei a me aprimorar nisso. Investir, porque sem investimento a gente consegue no gratuito? Consegue. A gente chega lá? Chega com muita dificuldade. Mas a caminhada sozinho é tão ruim que você se sente ali muitas vezes quando você quer desistir, alguém vem te levando. E eu sempre fui muito disso de comunidade. Investi nessa mentoria, aprendi, investi em outra mentoria, onde aprendi a fazer recrutamento e seleção com a Mari Torres, assim, sensacionalmente, aprendi muita coisa, estou aprendendo, e ter feito essa transição, desde auxiliar de serviços gerais, para hoje ser uma recrutadora, uma consultora de carreira e mentora de carreira reconhecida, sou LinkedIn Top Voice. Então, assim, é gratificante, as dores vieram, as dores existem, mas é saber que você tem um propósito, de não desistir e de querer apoiar as pessoas. Falei muito, né, Maísa? Maravilhosa, Jaque. Amei, amei, amei sua história. Gente, quem gostou, manda o coraçãozinho. Sensacional, Jaque, de verdade, muito emocionante, uma história de muita superação, né? E, cara, quem tiver pergunta, me ajuda aí, gente, porque eu não tenho nem perguntas aqui, que eu acho que de tão linda que é essa história. Mas vamos lá, você acredita que não ter a faculdade te atrapalhou? Jamais, Maísa. Eu acredito. Só para você ter uma ideia, eu lembro que em novembro do ano passado foi quando eu me formei. E Uhum. eu já tenho 3 anos atuando, 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos atuando com isso. No novembro do ano passado eu me formei e com uma parceria que eu atuo hoje, que é a Solutions, eu fiz 1 ano agora, em setembro. Então, ou seja, eu iniciei nessa parceria com ela por conta da mentoria que eu comprei, que eu iniciei a fazer. A certificação de graduação é importante? É. Para aquilo que você. Qual o seu objetivo? Se é uma exigência que está no teu objetivo, você vai fazer. Mas o certificado, a graduação, só é importante para aquilo. Se o conhecimento e se tem a ver com o que você quer. Fora isso, acredito muito no poder da mentoria, no poder de você investir no teu conhecimento. Se você quer ter aquilo, se a pessoa já caminhou o que você quer, onde você quer estar, vale total a pena. Show de bola. E quais foram os seus desafios, assim, né? Quando você começou Porque, assim, sempre a gente tem aquele desafio, primeiro cliente, como que eu faço? Enfim, você teve esse medo ou você foi com a cara e com a coragem? Conta um pouquinho desse seu começo.
Eu tenho meio a cara deslavada, mas eu fui com a cara e coragem com muito medo. Mas eu aprendi que a gente coloca a fralda e vai com medo mesmo. O primeiro cliente, a gente aprende ali num. Eu aprendi muito isso. Se você não tem experiência, você cria a sua experiência. E se você vai criar a sua experiência, você faz um pro bono. Você aprende, você, além de você aprender, você agrega valor àquela pessoa. O primeiro depoimento meu de recolocação, eu lembro como hoje. Cara, eu chorei junto com a pessoa na hora que ela estava assinando o contrato. Porque foi um problema que eu fiz e eu vi que a minha metodologia, o jeito que eu estava ensinando, dela fazer um currículo, dela fazer um LinkedIn, era sensacional. Da mesma forma foi quando eu fiz o primeiro fechamento de vaga no recrutamento e seleção. Quando o cliente te manda, nossa, você fez estrategicamente, você foi sensacional, o candidato ideal, você trouxe o candidato com o perfil ideal para essa vaga, agora minha empresa vai crescer. Quando você toca que você é humanizada, cara, não tem dinheiro que pague esses depoimentos. Ah, é maravilhoso, né? Quando a gente recebe um depoimento de conseguir uma recolocação, né? De contratar alguém ali para a empresa. É muito bacana. Eu vou subir a Jaque aqui, a Jaque tem pergunta para interagir aqui com a gente. Jaque maravilhosa também. Minha xará. Outra Jaque, né? Tudo bem, Jaque? Olá, meninas, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Jaque, sua história é brilhante, daria um bom livro. Que vitória, nossa, que testemunho, verdade. É. Maravilhoso, pô, superação total. E você vê que com poucos recursos e muita luta, quem quer consegue. Eu sempre penso isso e, assim, compartilho dessa sua história aí no final, quando você fala sobre o choro da gente quando o mentorado consegue uma vaga, ser recolocado. E hoje eu acordei chorando, né? Fiz uma mentoria de manhã e a minha mentorada foi recolocada. E aí eu choro muito, eu sinto, eu fico tão feliz, porque é uma forma gratificante de ver que o nosso trabalho está dando certo. Com certeza. Amiga, quais são os seus próximos planos aí, já que você está aí nessa luta? Você deu uma super aula sobre inteligência artificial no processo de recrutamento, a revolução, né, da inteligência artificial. Eu achei aquilo brilhante, acho que você tem muito para entregar. Quais são os próximos passos aí para quem te segue até ouvir e, sei lá, curso? O que você pensa em fazer daqui para frente? Então, daqui para frente é o que eu falo muito de gente estabelecer metas públicas. Eu já tinha estabelecido essa meta para quem eu dei aula e eu falei que vou estabelecer ela publicamente. É ser uma palestrante, mas eu quero sim elaborar um curso tanto de currículo com inteligência artificial, porque não adianta você só utilizar a inteligência artificial, você tem que saber dar os comandos para ela. Lógico que ele vai te auxiliar, ele não vai fazer o seu currículo por você, porque não tem como a inteligência artificial saber ali as estratégias corretas na hora de uma elaboração de um currículo, da mesma forma que ela pode te apoiar no LinkedIn. Então, esses são os próximos passos. No momento, eu aplico esses serviços em mentoria, tá um serviço individualizado, mas eu pretendo gravar um curso. E também para a galera de RH, tenho sido muito requisitada nessa parte de recrutamento e seleção, para RH, inteligência artificial. Acredito muito que a inovação chegou e a gente tem que estar aberto para essa inovação, gostando ou não, a gente tem que aprender, porque não é que o robô vai tomar o nosso lugar, mas a gente tem que aprender a brincar com o robô, porque o robô ele vai diminuir o nosso tempo, ele vai aumentar a nossa agilidade, a nossa assertividade, ele vai nos proporcionar aquela história lá que me fizeram comprar a primeira mentoria, as 3 liberdades, tempo, geográfico e financeira, porque quando eu tenho tempo, eu vou ter liberdade geográfica para estar tendo um momento de qualidade com a minha família, ou estar atendendo um cliente de mentoria, ou fazendo o que eu gosto, porque muitas vezes a gente está num setembro amarelo. Cara, você ter um momento para si, não tem dinheiro que pague. Então, esses são os próximos passos. Nossa, muito bacana isso que você falou. Quem vê sucesso não vê o corre, né, já que a gente batalha muito, estuda muito e a gente quase que vive num setembro amarelo, né? Porque empreender é se automotivar diariamente. Tem dias que você acorda bem, tem dias que você não acorda, existe aquela comparação, mas você tem que ter uma cabeça boa para ver que focar no seu trabalho, saber que você está no caminho certo. E nossa, você é superação total. E aquela aula que você deu, eu achei aquilo muito brilhante. Gente, se alguém tem alguma empresa aí querendo saber sobre recrutamento, seleção e inteligência artificial, já que é a pessoa. Maravilhosa aquela aula, super bacana, cheia de informação, um aprendizado total.
Parabéns, Jaque. Obrigada. Parabéns, Maísa, aí, por trazer pessoas tão brilhantes aqui para dar testemunho e também para ensinar um pouco, fazer essa conexão com a gente, né? Nosso dia a dia. Parabéns, meninas. Valeu, Obrigada aí. Jaque. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Ah, tá dando pra Jaque ou pra mim? A outra é duas Jaque, né? Não, é a outra. Você ainda não, você fica mais um pouquinho, que eu tenho mais algumas perguntas aqui para você. Qual que é a característica sua que você acha que te ajudou, né? Porque, assim, tem gente que tem experiências, muitas experiências em recursos humanos, um monte de formação em coach, formação nisso, naquilo, mas nunca, não tem isso que você tem, de ir lá, de fazer acontecer, de atender, de criar um negócio, de fazer o recrutamento, seleção e tudo mais. Qual que é a característica que você tem que você acha que te ajuda muito a ser assim? Ó, Maísa, sem contar o boleto que sempre tá batendo na porta, é ter o meu porquê e o meu porquê. Eu acredito muito que quem tem um porquê, o meu porquê é a minha família. O meu porquê é os meus objetivos, é os meus sonhos. E o meu porquê são por eles. É por eles que eu não desisto. É por eles que eu corro atrás. Então, eu acredito que essa é uma característica que as pessoas têm muito conhecimento. É buscar, colocar em prática, aprender e aplicar. Eu gosto muito disso, né? Do que você falou agora. Aprender, aplicar. Né? E não só aprender, não só absorver aquilo. Precisa aplicar. Enquanto você vai aplicando, vai vendo o resultado e as coisas ali começam a melhorar. Hoje você já tem. Como que é a estrutura do seu negócio, só para entender? Você já tem ali. Você tem a parte de recrutamento e seleção, recolocação, você falou? Você já tem equipe? Como que está a sua estrutura? Então, hoje eu atuo como PJ para uma empresa. Atuo em parceria com a consultoria e também tenho alguns clientes de recrutamento e seleção, que já são clientes meus de indicação. E atuo com serviços para carreira, Job Hunter e também aí consultorias de currículo e LinkedIn. Pretendo gravar o curso o quanto antes para poder demandar mais pessoas. No momento, a minha equipe é eu, a do Santos e a Diniz. É as três, a Jaqueline e a Diniz. Cara, mas é assim mesmo. Porque senão a gente começa ali no início, a gente traz muitos nossos sabotadores. Porque eu preciso de uma pessoa para atender o pessoal no WhatsApp, porque eu não vou dar conta. Preciso de uma pessoa para atender no meu comercial. Daqui a pouco a gente não faz. A gente tem que fazer e colocar em prática. Uhum. Não, com certeza. Eu também no começo eu fazia tudo. E assim, além de fazer tudo, eu tinha um pouco de dificuldade de delegar, né? No começo. Ah, isso é um fato. É horrível, né? Então, assim, hoje eu já não tenho mais esse sabotador. Mas eu tinha muita dificuldade de delegar, então eu fazia tudo também. Era tráfico, era não sei o quê. E aí eu trabalhava muito, 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 muito. Mas me conta uma coisa, o que essa carreira mudou na sua vida, assim, né? Porque você veio de uma outra área, agora você está numa área de RH, de carreira. O que mudou para você profissionalmente, como pessoa e a parte profissional? Cara, o que mudou é uma pergunta que eu nunca tinha feito, mas é interessante saber que eu já apoiava pessoas, de uma certa forma, mas eu não via a evolução. E isso que me move, e isso que mudou para mim, ver a evolução das pessoas, poder agregar valor nas empresas, nas organizações. Mudou que hoje eu tenho uma estabilidade financeira mais estável. Não estou rica ainda, vou ficar milionária, se Deus quiser. Mas mudou que eu sou uma pessoa totalmente diferente da que, não pela função, mas pelo amor e pela paixão de exercer aquilo que eu estou predestinada. E você acredita que você, como pessoa, né? Faz 3 anos que você tá atuando assim, né? Você, como pessoa, você mudou muito, assim? A Jaqueline de 3 anos atrás, né? Que trabalhava em uma outra área, a Jaqueline de agora mudou como pessoa? A essência, não. Mas a Jaqueline evoluiu. Evoluiu no conhecimento, evoluiu nas atitudes, no humanismo. Evoluiu muito em saber que tudo o que eu sei hoje eu posso transportar para outras pessoas. Uhum. Show de bola. Gente, quem tiver pergunta, a Lê, que tá aí, quem tá aí, Denise, quem que eu conheço aqui, a Rô, Pri, a Jaque já participou. Pode ficar à vontade para perguntar. E desafio, assim, né? Assim, qual foi o maior desafio, né, que você teve nessa transição? Caminhar sozinha. Eu costumo falar muito com uma parceira minha chamada Elaine, que a gente caminha muito sozinho nessa vida de consultoria. E é muito difícil você aprender sozinho. Você e o computador, você e suas dúvidas. E no início foi muito desafiador para mim sentar de frente com o computador, conseguir me conectar para poder aprender
estudar ali e colocar em prática. Então, depois que você começa a se envolver com outras pessoas, você vai vendo que as outras pessoas estão passando pelos mesmos desafios, é você prospectar ali o primeiro cliente, é você encontrar as pessoas, é você gerar uma autoridade ali das pessoas chegarem até você e solicitar o seu serviço. É você gerar valor naquilo que você faz. O caminhar sozinha no começo realmente é muito complicado, é muito difícil, porque você fica meio perdido, né? Você não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Você Né? não Não sei tem se uma você. trilha. Exatamente. E aí vai fazendo um monte de curso, vai estudando, não sei o quê, e fala, cara, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Né? Será que eu tô fazendo certo? Vou perguntar pra quem, né? É bem. Por isso que é importante você ter uma pessoa para fazer o direcionamento. E Uhum. quando você tem essa pessoa ali, esse mentor, que já está onde você gostaria de estar, ele vai te trazer uma trilha. A pergunta, por mais boba que seja, para a gente que está ali no início, querendo fazer as coisas, para ele não é um direcionamento que ele já viveu, ele vai saber te falar, tá certo, não tá errado, já fiz, deu errado dessa forma, faz desse jeito, aí você toma a decisão, porque o mentor ele te direciona, ele fala, olha, dessa forma deu certo, dessa forma pode dar errado, já fiz e deu. Você vai lá e toma a decisão de fazer o que você acha melhor, mas sabendo que tem um direcionamento correto. Com certeza. Eu vou subir o Carlos aqui, ele quer perguntar. Oi, Carlos. Oi, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Carlos. Tudo bem bom? você? Tudo. Oi, Jaqueline, tudo bem? Obrigado aí pela abertura, pela oportunidade. Eu estou participando de bastante podcast, a Rosângela que está aí sabe muito bem disso, ela que também é uma especialista em Salvador, aí Maísa está em São Paulo, Jaqueline Diniz está em Brasília, e a gente tem essa possibilidade regional muito interessante no LinkedIn. Já que eu tenho uma pergunta para você. Eu atuo muito tempo com o pessoal de RH, mas sempre em bastidores e principalmente em grandes eventos que eu atuei. E eu também vendi treinamento para uma grande empresa multinacional aqui no Brasil. Então eu estava muito próximo do pessoal de consultoria e sei das agruras e dos problemas. Agora eu queria uma visão sua, já que você se lançou no LinkedIn, qual foi a ferramenta de divulgação que deu resultado legal para você? Estou te perguntando isso porque eu estou me lançando, justamente como você falou, para ajudar as pessoas. Eu sou da área de comunicação, sou jornalista, radialista, e a minha vantagem é ajudar as pessoas a fazerem conteúdo. E eu vi que eu ajudando os outros é muito melhor do que eu tentar, por enquanto, partir para um processo como vocês, né, que são de consultoria, de mentoria. Eu não tenho essa formação, minha formação é outra, mas a pergunta é essa: o que foi que deu resultado para você em termos de divulgação dentro do LinkedIn para você aparecer? Posicionamento e estratégia corretas de postagem. Sim, mas aí praticamente postagens de que nível? Assim, foi vídeo, foi artigo, foi publicação? Depende muito da tua persona. Quem é a persona que você quer atingir? Qual é o estilo de conteúdo que ela mais consome? Ela prefere textos, artigos, vídeos? Você tem que ir adaptando ao estilo da sua persona e testando para ver o que mais vai agradar. É dessa forma que você vai gerar conteúdo e autoridade dentro do LinkedIn. Tá, quando você diz persona, é o cliente ideal que você está buscando dentro do LinkedIn, que você quer cercar, que você quer se apresentar. E nesse caso você tem uma situação prática que um cliente seu, ou um futuro cliente, alguém que pediu uma proposta, realmente viu alguma coisa, algum conteúdo seu e tomou a iniciativa para ligar para você, entrar em contato? Quando a gente tem ali o LinkedIn, o Premium, a gente não só pelo LinkedIn Premium, a gente tem LinkedIn Page, onde você tem ali os seus serviços. Uma postagem minha que gerou ali, que abriu um funil, foi uma postagem simples que abriu um funil de vendas para mim, foi a da divulgação das plataformas de emprego. Eu coloquei 10 plataformas de emprego ali, estou falando com a minha persona de recolocação. Então, ou seja, a minha persona viu que eu divulguei aquelas plataformas ali de emprego. Ela veio e me perguntou se tinha mais algum e a gente começa ali a conversação. É você ser interessante sem ser interessado. Perfeito. Eu faço muito um trabalho também na área comercial de captação. Foi o que eu mais desenvolvi como inside sales, outbound, inbound, mas essencialmente no outbound, treinando SDRs. E eu estou lançando agora um podcast em que vai iniciar um projeto de bate-papo com o pessoal de SDR. Já fica o convite para todos aí que são da área de Tech Recruiter para participarem. Aí a minha pergunta é com relação à tua experiência como mãe. Você é mãe? Desculpa a pergunta. Sou mãe, tenho uma menina de 17 e um menino de 9. Ah, legal. E aí, como é que é isso? Porque tem bastante mulheres aqui, praticamente a maioria são mulheres. Qual é a dica que você dá? A conciliação de carreira, que não deveria ser, mas é um problema, ou pelo menos é um desafio. Qual seria a orientação de ouro em relação à carreira, manutenção de carreira, busca profissional e ao exercício da maternidade? Acredito muito que a gente, como mãe,
justamente esse poder do empreendedorismo é que nos gera tempo, a liberdade de tempo da gente poder levar na escola, buscar da escola, poder participar do almoço, de um lanche, poder fazer o dever de casa, poder estar ali com os nossos filhos tendo qualidade de vida. Então, organização, tudo parte do planejamento e da organização. Se você sabe que aquele horário você tem que levar o seu filho para a escola, você tem ali uma janela da escola de 4 a 5 horas. Dentro dessas 4 ou 5 horas você organiza. É mais importante para mim aprender isso ou arrumar a casa em outro determinado momento? Então, isso tudo vai depender muito de organização e jamais priorizar tarefas que você pode delegar em vez de estar investindo no teu conhecimento, porque é ele que vai te levar a alcançar voos muito altos. Pô, legal. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Maísa, pelo tempo, pelas perguntas. Eu acho que deu para contribuir bastante e eu espero que o pessoal que está participando aí tenha realmente pegado a chave, como a gente fala. Obrigado, Jaque. Obrigado, Maísa. Obrigada, Carlos. Legal, Carlos. Obrigada pela participação. O bom, né, Jaque, de empreender, né, de ter seu próprio negócio, é que a gente consegue ter mais flexibilidade para cuidar ali. Acho que foi um dos motivos que eu saí da CLT também, foi a questão do meu filho também, né? Na época ele tá com 17, na época ele tinha uns 11 anos. E para mim é muito importante essa flexibilidade de levar ele para a escola, buscar, tomar um café com ele de manhã, dependendo do horário. Agora ele está estudando integral, mas na época a gente almoçava junto. Então, assim, é maravilhoso, né? A gente ter essa liberdade de tempo que o empreendedorismo ele acaba trazendo pra gente. Eu vou subir aqui, acho que é Citadinho, é um nome diferente aqui, mas ele vai trazer aqui um insight, vou tirar alguma dúvida também. Oi, tudo bem? Peraí. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, parabéns aí. Tudo que nos leva a conhecimento, eu acho fantástico. Eu tenho uma pergunta. Como é que... Bom, eu sou o professor Rodolfo Citadino, palestrante e, como eu digo, transformador aí de profissionais dentro das empresas. A minha pergunta é, como é que vocês, ou que forma vocês estão utilizando a inteligência artificial, né? Dentro para conquistar novas carreiras. Vamos ser mais específico dentro de todas as ferramentas da inteligência artificial. Vamos na ferramenta do ChatGPT. Qual que é a experiência que vocês têm nessa ferramenta? Professor, primeiramente é uma honra estar falando com o senhor, já lhe acompanho ali no LinkedIn. O ChatGPT, ele se transforma num assistente pessoal seu, assistente virtual. Você dá comandos para ele que transformam ali atividades rotineiras e corriqueiras que ele pode agilizar para você e diminuir o seu tempo naquela atividade. Um exemplo é na descrição de uma vaga. Você faz uma reunião de alinhamento com um gestor da empresa, você coleta todas as informações que você precisa e depois você alinha um perfil. Você vai precisar escrever aquela descrição de uma forma objetiva, assertiva e que seja atraente aos candidatos, para que eles tenham aderência às vagas. Quando a gente é de carreira, a gente ensina os nossos candidatos a lerem a descrição e procurar as palavras-chave. Quando a gente está do outro lado como recrutador, a gente já pensa nisso, em colocar as palavras-chave na descrição para ter uma maior aderência ao engajamento da nossa vaga, para a gente ter candidatos naquela vaga. Então, a inteligência artificial, quando a gente dá esse comando, emerge nela informações, ela diminui o nosso tempo de elaboração daquela descrição e nos traz ali em 5, 10 minutos, você colocando todas as informações. Imagina que a gente vai fazer uma pergunta. Eu quero, assim, me destacar o meu currículo, aonde eu vou arrumar um emprego. É só perguntar qual que é, olha só, uma pergunta lá no prompt, né? Coisa simples. Qual o algoritmo que o LinkedIn valoriza num currículo? O pior medo que eu tenho é a falta de conhecimento. Se eu não tiver conhecimento... Com certeza. O ChatGPT, né, a inteligência artificial, enfim, é você saber fazer as perguntas, né? Isso. Teve foi um CONAR, não foi acho que uns 3 anos atrás, que eu assisti uma palestra lá de um futurista. E eu nunca esqueço, eu não tinha ainda a IA, assim, né? Sim. Eu nunca esqueço que ele falou assim, os melhores profissionais não serão aqueles que sabem todas as respostas, e sim aqueles que sabem fazer as melhores perguntas. Porque, né, ele como futurista, já sabe ali que ia chegar alguma coisa diferente, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, como assim? A gente estuda pra caramba, a gente tem que saber, né? Pelo menos responder ali Aí veio a inteligência artificial, aí eu lembrei dele na hora. Eu falei, realmente, se você sabe fazer as melhores perguntas, ele vai trazer as melhores
os melhores projetos ali pra você, né? Então, é isso, é saber fazer. Hoje eu uso muito o aplicativo, tá? Aqui no meu celular. E eu converso com ele o tempo todo. Eu nem escrevo, eu converso, mando áudio. Olha, eu tô com essa situação, você consegue me ajudar nisso, nisso, nisso? Olha, então assim, é como realmente conversar com uma pessoa. É um assistente, né, Jaque? É o que você falou, realmente. Não basta você falar assim, eu quero um currículo pronto para a área X, Y, Z. Eu quero me recolocar. Você tem que saber fazer a pergunta, ter a estratégia, é você perguntar com direcionamento e outra, você instruir ele a agir daquela forma. Porque senão ele vai ser simplesmente um Google te responder. Ele não é o Google. Pelo contrário, se você fizer a pergunta pelo Google, para ele como se ele fosse o Google, ele tem grandes chances de errar a resposta. Concordo com você e com o que esse palestrante futurista coloca. Vocês sabem o que é a diferença da criatividade e inovação? Aí o pessoal pira. Aí eu alugo, como eles dizem, né, hoje, alugo um apartamento na cabeça dos profissionais. Porque todo mundo fala de criatividade, todo mundo fala de inovação. E qual que é a diferença? Muitas vezes eles acham que é a mesma coisa. Isso. Mas é isso, moças. Obrigado aí. Eu fiquei muito assim... Quando eu vejo o pessoal de RH, eu me encanto. Falo, trabalhar com gente é fantástico. Verdade. Obrigada, professor. Deu uma aula aqui pra gente. Eu gostei bastante. Valeu. Pode vir aqui. Eu sempre estou fazendo podcasts aqui, então pode vir contribuir, que você sempre será bem-vindo. Então, vamos lá. Valeu. É só Tá convidar, a bom? gente tá indo. Um abraço a todos. Outro. Tchau, tchau. Acho que a Jaque caiu. Cadê a Jaque? Caiu? E ela foi falar com o GPT, no mínimo. Você me deu uma ideia agora pra gente, cada um aqui, ter um nome pro chat GPT, né, gente? Bora! Eu vou colocar um nome no meu, agora eu preciso pensar. E pior que eu tô chamando de ele, né? Eu vou começar a chamar de ela também. Eu vou colocar o nome de mulher, eu acho. Quem aqui tem nome? O chat GPT tem nome? Compartilha além da Jaque, que é o nome da Jaque. Jaque, você pode compartilhar o nome do seu chat GPT? Eu tenho a Aline, que é Aline? a minha assistente, deu o codinome de Aline, e tenho também a Jaqueline, né? Porque não posso deixar ela de fora, mas eu tenho as duas. Eu vou pensar no nome agora. Vou pensar no nome bem criativo também. É muito bacana você, em vez de ficar falando, ei, fulano, ei, não sei o quê, pra essa atividade, não sei o quê. Não, fala, ô Aline, pra essa atividade de agora, eu gostaria, tô pensando nisso. O que é que você acha? Engraçado que é assim, né? Como eu uso o aplicativo, eu mando muito áudio. E às vezes eu mando alguma coisa e ele manda errado, enfim, errado assim, ele não manda do jeito que eu quero. Aí eu começo a brigar com ele. Menina, você tem que falar, às vezes você precisa no chat GPT ali falar, tu tá viajando um pouquinho na maionese, aterriza, não seja tão generalista. Eu falo, não, você não entendeu. Peraí que eu vou repetir de novo. A outra brava, eu fico pensando, não, mas eu vou tratar ele bem, porque de repente eles se voltam contra a gente, né? Aquela teoria, por favor, né? gente, cai bem em qualquer lugar. Então imagina, ele volta contra a gente, aí ele vai falar, eu lembro de você, que você me tratava mal, você ficava gritando comigo. Né? Vai que, né? Já que, mais 2 pessoas aqui querem contribuir, fazer pergunta. Oi, Oi, ótimo dia, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, você? Tudo jóia, boa tarde, gente. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Eu estou nesse processo aí também aí de empreendedorismo e CLT ao mesmo tempo. Uma loucura, já que não sei se já vivenciou isso, Maísa, até conseguir aí fazer uma transição, né? Sabe Deus lá quando. E aí eu queria ouvir, Jaque, de você, qual a dica você daria dentro do empreendedorismo, quando você tem que ali você falou que tem algumas pessoas na sua equipe e utiliza um pouco de inteligência artificial, mas assim, gravar vídeo, divulgar, tanta coisa que tem que fazer às vezes, ver conta, etc. O que você nos traz aí de dica para manter o foco e evitar ou eliminar distrações, para fazer o que tem que ser feito, né? Vamos dizer assim, cumprir a agenda, o calendário. O que você nos traz aí como dica aí, que você fala, poxa, isso aqui me ajudou a ser mais produtiva? Eu queria ouvir, aprender com você hoje. Primeira coisa, Rô, é você ter uma organização. É você ter uma agenda ali, a do Google, que é gratuita ali para todo mundo, pode iniciar com ela. É você cumprir os seus horários. Se você colocar que hoje você vai gravar o vídeo de 10 às 11, porque é o horário do seu lanche no seu serviço, você já vai ali com a roupinha, usa um lugar tranquilo, grava os vídeos. Quem gosta de gravar, se não vai gravar à noite, vai gravar no final de semana, mas é colocar no calendário e fazer. Senão, desse jeito não vai, porque você já tem ali a sua carga horária do CLT. Aí chega à noite, você é mãe, você tem filho, você tem esposo, aí você já tem que cumprir com aquela carga horária. Você organizando a sua agenda ali na semana, você vai conseguir cumprir com todas as suas tarefas. É difícil? É. Mas aí é aquela história, eu volto no porquê e no porquê. Por que você está fazendo aquilo? Que é uma dupla, tripla jornada.
e por quem você não vai desistir daquilo. Eu acredito que com a motivação certa e a organização correta você consegue cumprir. Show de bola. Obrigada aí, viu? Pela dica. Obrigada, Vou Rô. começar a colocar em prática. Sim, fazer a transição de carreira trabalhando CLT realmente acaba sendo muito puxando muito finais de É semana. mais desafiador. É mais desafiador. Eu lembro que eu trabalhei muito nos finais de semana também. Chegava do trabalho, atendia. Então, é um sacrifício mesmo, assim, né? Ainda mais quem tem filho, realmente tem que ter uma organização bem, bem bacana ali para conseguir cumprir certinho, mas tudo dá certo no final, né? Aí depois, quando você. Parece que é uma libertação. Quando eu saí, gente, assim, foi um alívio para mim. Mas um alívio é muito gostoso. E aí depois você não quer voltar mais, né, Jaque? É verdade. CLT é uma coisa muito boa, dá uma estabilidade, mas eu ouvi uma vez da Joel J que a estabilidade ela é ilusória. Você na CLT ali é ilusória. Porque ela te dá aquela certificação, mas ela te mantém presa ali 8 horas por dia no emprego, mais o tempo de transporte ali que você vai, são 12 horas por dia da sua vida. O que você faria nas 12 horas de empreendedorismo? Essa é a diferença. Quando você vai fazer a transição, você tem que lembrar sempre disso. Você se dedicava tanto ao seu CLT, entregava as metas, os objetivos da empresa para não ser mandado embora, e você tem que investir o triplo de energia no seu próprio negócio, porque ele depende de você. Perfeito, brigadão. Obrigada, Rô, pela participação. Desceu aqui, vamos ver como ouvinte. Estamos já para o finalzinho aqui do podcast. Eu quero deixar a última pergunta aqui para Jaque. Quem quiser, ainda vou abrir mais um minutinho para quem quiser perguntar para ela. Mas, Jaque, quem está pensando em fazer transição, né? Quem está querendo começar também ali no empreendedorismo, qual a maior dica ali que você traz aqui para gente? Já ter um objetivo e metas claras. Você saber onde você quer chegar e traçar um planejamento correto, conciso, e que você dê conta de cumprir. Não estipule, eu quero fazer a transição daqui 15 dias, estou no CLT há 10 anos. É impossível você fazer uma transição em 15 dias. Planeje cada pequeno passo e comemore. Esse mês eu consegui, porque para fazer uma transição segura ali, vamos supor, você precisa guardar 6 meses do seu salário para você investir ali na sua transição. Se você vai empreender, eu tenho ali, consegui esse mês guardar metade. Então eu preciso de X, vou comemorar isso. Putz, consegui. Aí comemorando os pequenos passos que você consegue chegar lá. Isso, Jaque, muito legal, muito bom. Jaque, obrigada de novo pela participação, tá? Agradeço muito de coração. Eu acho que a sua história é uma história maravilhosa, uma história realmente de inspiração. É uma história que mostra que quem quer, consegue, né? Quem quer não dá desculpa, vai, segue, né? Segue o passo a passo, o caminho, vai lá e faz e acontece. E que consegue ali, né, contribuir com muitas pessoas, porque isso que é importante, gente. Acho que o nosso trabalho, além do, claro, a gente trabalha porque a gente precisa pagar nossos boletos, né, que nem a Jaque falou, mas o nosso trabalho ele é tão gratificante porque a gente consegue enxergar ali o resultado, né? A gente consegue enxergar uma pessoa desenvolvendo a carreira, tendo uma visão diferente, se recolocando, né, contratando pessoas para trabalhar ali nas empresas, né, dando a possibilidade ali, né, de uma pessoa entrar numa empresa legal, enfim, né, então a gente tem ali um trabalho que tem muito propósito. Eu falo que a consultoria de carreira é um trabalho com muito propósito, que a gente consegue enxergar, que às vezes dentro da CLT a gente não consegue enxergar o propósito do nosso trabalho, né, aqui a gente consegue enxergar, mensurar e tudo mais. Jaque, muito obrigada. Então vamos finalizar esse podcast. Eu quero só deixar um recadinho, e aí você dá o seu recadinho também final. Gente, segue a Jaque lá no Instagram, no LinkedIn, corre lá, segue ela, que ela é maravilhosa, tem uns conteúdos muito legais também para você acompanhar. Vai conhecer um pouco do trabalho dela. Tá bom? Jaque, mais uma vez, obrigada. Fica à vontade também para finalizar aqui o nosso podcast. Maísa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, abrir um pouquinho da minha história, da minha jornada, incentivar as pessoas a evoluírem. Tanto em carreira como em pessoas, acredito muito nesse poder do autoconhecimento, no poder do desenvolvimento. Quem não me segue, só bora, vem me seguir. Falo sobre carreira, sobre currículo, LinkedIn, transição de carreira também. Vem pro meu perfil, quem precisar de apoio, conte comigo, só me manda um direct. Se você ficou até o final do nosso papo de carreira, não deixa de dar um like e também de me seguir lá no Instagram, vou deixar o meu @ aqui na descrição. Lá eu compartilho com vocês um pouquinho sobre como ser uma consultora de carreira e job hunter. Te espero lá, beijo!